Queridos, Deus os abençoe. Vamos abrir a palavra dele no livro de Josué, capítulo 7. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: o problema não são os nossos pecados, mas os pecados não tratados. O problema não são os nossos pecados. Deus sabe que nós somos pecadores, mandou Jesus para cuidar disso. O problema são os nossos pecados ocultos, aqueles pecados que não recebem o tratamento que deveriam receber. E eu quero falar sobre isso a partir da história conhecida de Acã, que está aí em Josué capítulo 7, do verso 1 até o final. Como é um texto longo, nós faremos a leitura à medida que a exposição prossegue, para que a gente ganhe algum tempo com isso. Meus queridos, como eu disse para vocês, o que é mais importante na vida da igreja é ter o nosso Deus conosco. O segredo da igreja não são finanças, os talentos extraordinários dos seus líderes, a tecnologia, o bom uso dela, todas essas coisas são importantes. Mas o que faz a igreja ser o que ela é e prosseguir nesse mundo cumprindo a vontade de Deus é que Deus está conosco. E por isso a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Só existe uma situação, biblicamente falando, em que Deus se vira contra o seu próprio povo. É quando o seu povo desobedece, esconde e não trata o pecado. Aí o próprio Deus se torna contra o seu povo. Temos inúmeras histórias disso no Antigo Testamento e pode ser provado também a partir do Novo. Um exemplo que eu poderia dar são as cartas que Jesus enviou através do apóstolo João às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Em praticamente todas elas existem advertências nesse sentido, muito sérias. Já durante o período da graça, por assim dizer, para que ninguém diga: o senhor está lendo do Antigo Testamento, não é? Nosso Deus é o mesmo, os princípios são os mesmos, a maneira de lidar com o pecado é a mesma e a solução também é a mesma. Está escrito que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o seu povo. Vamos aqui lembrar do contexto do capítulo 7 de Josué. Debaixo da liderança de Josué, o povo de Deus havia atravessado o rio Jordão a pé enxuto, e agora eles estavam do lado de cá do Jordão, já à beira de entrar na terra de Canaã. E a primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó, cidade forte, cidade murada, muito bem defendida e quase inexpugnável por conta de todos esses recursos que eu já falei aqui. Mas Deus deu a vitória ao seu povo. Os israelitas tinham passado 40 anos no deserto, aquela nova geração não conhecia a arte da guerra, por assim dizer, não tinham equipamentos e armas em condições de enfrentar aquelas nações que habitavam Canaã, fortificadas e preparadas militarmente para a guerra. Mas o segredo de Israel era exatamente a presença de Deus com eles. E assim eles foram capazes de derrotar a cidade de Jericó, Deus agindo de maneira extraordinária, dando a eles a vitória completa. Deus, entretanto, tinha feito uma ressalva. Como Jericó era a primeira cidade que havia de ser conquistada, Deus queria como que as primícias dos despojos para si. E então ele proibiu os israelitas de apanharem qualquer tipo de riqueza para si depois da conquista da cidade. Tudo aquilo ali seria anátema, ou seja, consagrado para o uso de Deus, não para outro fim. E o resultado foi exatamente esse. Eles invadiram a cidade, conquistaram a cidade e o povo se absteve de tomar o despojo para si. Eles coletaram ouro, prata, pedras preciosas, todo tipo de riqueza, vestes, que era uma forma de moeda naquela época, eram sinais de riqueza, e trouxeram tudo para o arraial, onde os israelitas estavam assentados, não era o quartel-general deles, trazendo aquilo tudo para ser usado futuramente para a glória de Deus. Com exceção de um soldado que resolveu desobedecer, trazendo então uma calamidade sobre a nação, trazendo
prejuízos que nós vamos mencionar aqui e obrigando Josué e toda a liderança a um processo de arrependimento, quebrantamento, de sondagem do próprio coração, até que finalmente se encontrasse a pessoa responsável que sofreu as consequências de tudo aquilo que havia feito. Essa é uma história que está na Bíblia por algum motivo. Ela mostra esse princípio, que o problema não é o pecado, o problema é quando o pecado é escondido e ele não é tratado. Cedo ou tarde, Deus vai colocar a mão. E é a única coisa que coloca nosso Deus contra nós. E nós precisamos de Deus a nosso favor. Nós vivemos numa cultura hostil, cada vez mais hostil. Vivemos numa sociedade que cada vez mais empurra o cristianismo para fora da arena pública, tirando a legitimidade das nossas convicções. Nós precisamos ter Deus ao nosso lado. E, para isso, só uma coisa é necessária, que nós andemos honestamente diante de Deus, andemos fielmente na presença de Deus, com o coração transparente, o coração aberto, sem ter nada, sem nenhum esqueleto no armário, sem nenhuma coisa que, porventura, venha a atrapalhar a nossa comunhão com o nosso Deus. Eu vou dividir o texto em 5 ou 6 partes, e para facilitar vocês decorarem, eu vou fazer todas elas começando com a letra D. Primeiro a gente vai ler sobre a desobediência de Acã, do verso 1 até o verso, só o verso 1. Depois a derrota de Israel, do verso 2 até o verso 5. Depois o desespero de Josué diante de Deus, do verso 6 até o verso 9. Depois a direção que Deus deu para resolver o problema, do verso 10 até 15. Depois a descoberta de quem foi o autor do pecado, que vai do verso 16 até o verso 23. E, finalmente, a destruição, por assim dizer, do pecado, que vai do verso 24 até o final. Tudo começando com a letra D. Fácil, vocês decoram, leva para casa e fica pensando a respeito disso. Tá bom? Então, vamos lá começar com a desobediência. Verso 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Algumas observações aqui sobre a desobediência desse homem. Em primeiro lugar, note que, embora tenha sido um homem só que fez isso, Deus atribuiu o pecado dele a todo Israel. Veja como começa assim, o verso 1. Os filhos de Israel foram infiéis, mas não foram todos. Um só. Mas é que nós somos um corpo. A Bíblia tem várias metáforas que enfatizam isso. A figura do corpo humano, a figura de uma árvore, um edifício, para mostrar que nós fazemos parte de um corpo. Quando você nunca peca sozinho, ou seja, os efeitos do seu pecado, eles nunca são exclusivamente seus, eles nunca vão atingir somente você, eles atingem a coletividade. Deus leva em conta esse aspecto corporativo do seu povo. Foi Acã quem pecou, mas está dito aqui que foram os filhos de Israel que prevaricaram, que pecaram diante de Deus. Você tem que pensar nisso, que as suas decisões e as suas atitudes, elas refletem no corpo de Cristo, na comunidade na qual você está inserido. Tem implicações, e não só sobre você, mas Deus nos olha, claro, sem perder a nossa individualidade, Ele nos olha como um todo. A segunda coisa é que o que Acã fez poderia ser razoavelmente justificado. Ele diz aí que ele pegou uma parte das coisas condenadas, não é? E quando a gente vai ver exatamente o que é que foi, se você quiser adiantar para o verso 21, o próprio Acã está dizendo que viu entre os despojos uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Então, foi isso que ele pegou, foi isso que ele viu. A gente pode imaginar todo tipo de desculpa que ele colocou no seu coração. O soldo do soldado, né? O salário do soldado era pequeno, era tanta riqueza, ele levava uma vida difícil, como da infantaria de Israel. A mulher talvez em casa reclamando, por que é que você não compra um vestido decente para mim? Eu quero um véu
da moda, de nome, de marca, ou qualquer coisa, pressão desse tipo assim, e Acã, então, não resistiu e pegou essa capa, a prata e o ouro, e levou para si. E diz aí que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira de Deus não é semelhante à nossa raiva, que geralmente é pecaminosa, mas a ira de Deus é a reação santa e justa de Deus contra a desobediência das suas criaturas. Deus é justo, Deus é santo, Ele é o nosso Criador, nós estamos debaixo do seu querer, da sua vontade, da sua santa lei. Quando nós desobedecemos a Deus, nós o enfrentamos, nós desprezamos a sua santidade e a sua autoridade, e a reação justa de Deus é que a sua ira se acende contra o seu povo. A figura da fornalha aqui, não é? A ira se acende, quer dizer, ela se inflama. Deus fica irado quando os seus filhos desobedecem aquilo que ele faz. E aqui mais uma observação, é que esse tipo de pregação não é muito popular hoje em dia. A gente sabe que a tendência nas igrejas evangélicas, para que se mantenha a fidelização dos membros, não se pode falar sobre esse tipo de coisa. Um Deus justo que se ira contra o pecado e que se volta contra o seu próprio povo. Há pouco tempo, alguns anos atrás, saiu um livro muito interessante que descreve bem o pensamento de alguns. O título é, esqueça agora o autor, bem conhecido, Sociedade Sem Pecado. Eu não sei se foi John MacArthur ou John Stott, eu não sei, mas fazia uma descrição de como, através de alguns elementos culturais, psicológicos e pedagógicos e filosóficos, o conceito de culpa, ele some da sociedade hoje. Ninguém fala mais em culpa, pecado, transgressão, ira de Deus. Então, sempre é um Deus bonzinho que afaga as pessoas, que não leva em consideração o erro delas. O conceito de inferno é considerado como sendo retrógrado, fundamentalista e usado como um discurso de atemorização e assim por diante. Mas é o que a Bíblia fala, e a nossa escolha é entre o que essa sociedade moderna diz, deseja e quer, e aquilo que a revelação de Deus nos ensina. A ira de Deus se acendeu contra o seu povo, porque um dos membros desobedeceu a Deus, pecou contra Deus e fez o que Deus tinha dito que não devia se fazer. Do verso 2 até o verso 5, a gente vê as consequências da desobediência de Acã sob a forma de uma derrota. Josué, estou lendo agora o verso 2. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Não dos homens de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles tinham derrotado Jericó, que era uma cidade muito maior, muito mais defendida, muito mais difícil e militarmente preparada. Ai era uma cidadezinha menor, ficava depois de Jericó, 20 quilômetros, montanhas acima, e a lógica dizia que se eles conseguiram derrubar Jericó, Ai seria um passeio, seria muito tranquilo, piece of cake, era o pensamento deles, não é? Então, Josué, estrategicamente, ele fez o dever de casa, ele mandou espiões para fazer e recolher inteligência militar, tamanho da cidade, quantos guerreiros, está bem defendida, sim ou não. Àquela altura, Josué já não sabia que a arma mais importante deles já não estava mais com eles, que Deus já tinha deixado de estar com o seu povo, Deus já havia abandonado Israel. E Israel sem Deus não era nada diante dos seus inimigos naquela terra. Então, esse brilhante estrategista militar, que era o Josué,
tomou uma decisão militarmente, estrategicamente errada. Entendeu que 3.000 guerreiros seriam suficientes para pegar. Talvez ele não, para destruir a cidade. Talvez não levou em conta que, diante da derrota de Jericó, os moradores de Ai tomaram ânimo e disseram: não, gente, vamos lutar até a morte, porque olha o que eles fizeram. Então, são inimigos poderosos, não é? E estavam motivados para se defender. Isso era uma coisa que poderia ter sido levada em consideração. O que importa, entretanto, é que Deus não estava mais com eles e Josué não avaliou bem os riscos. E deu essa orientação de que apenas um grupo de 3.000, um grupo de combate de 3.000 homens seria suficiente. O resultado é que esses homens foram, e o texto diz ali, que eles fugiram diante dos homens da cidade de Ai. E os homens da cidade saíram da cidade e os perseguiram ladeira abaixo, e mataram 36 homens. 36. Olha as consequências do pecado de Acã. Uma derrota militar, já no início das guerras da conquista, a morte de 36 pais de família, e diz aí, o final do verso 5, que o coração do povo se derreteu. O coração do povo se derreteu. O povo perdeu o ânimo, o povo ficou com medo agora, diante daquela derrota inesperada. Ninguém pensava que Ai poderia ser capaz de derrotar os exércitos de Israel, mas derrotou. Por quê? Porque Deus já não era mais com eles. E Josué não sabia. E então agora vem a terceira parte, que é o desespero de Josué para entender o que é que tinha acontecido, porque ele também não sabia o que é que Acã tinha feito a essa altura. Nós lemos aí a partir do verso 6, então Josué rasgou sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Josué fez o que todo grande líder do povo de Deus faria numa situação de derrota como essa. Era se humilhar diante de Deus e perguntar a Deus o que é que tinha acontecido, por que é que Deus não estava mais com eles. Era esse o desespero do coração de Josué. Diz aqui o texto que ele e os demais líderes de Israel rasgaram suas roupas, sinal no Antigo Oriente de desespero, de calamidade, de angústia, de lamento, de luto. Rasgaram as vestes, cobriram a cabeça com cinza ou terra e ficaram diante da arca de Deus, símbolo da presença de Deus, durante todo aquele dia. E Josué então fez essa oração extraordinária. Josué sabia orar. A oração de Josué basicamente diz a Deus que se Israel continuar a ser derrotado e não conquistar aquela terra, o prejuízo maior vai ser para Deus, porque as nações vão dizer: esse Deus aí tirou o seu povo lá do Egito, mas não conseguiu cumprir a promessa de dar a terra de Canaã. Josué sabia que o maior argumento que a gente pode usar com Deus em oração tem a ver com a glória de Deus, porque Deus busca a sua glória acima de qualquer outra coisa. E o argumento de Josué é exatamente esse: o Senhor não vai receber glória nenhuma. Se nós formos derrotados aqui, se nós nos perdermos aqui, o que vai ser do teu grande nome? Não é uma questão só da gente morrer aqui, não, é o teu grande nome que está em jogo, ó Deus. É o teu nome que está em jogo, como ele diz aqui. Os amorreus, eles vão dizer que nós viramos as costas para os inimigos, e os cananeus e os moradores da terra vão cercar, apagar o nosso nome da face da terra, e então, que farás ao teu grande nome? A gente precisa aprender com Josué a orar. Esse é o argumento maior que você pode usar diante de Deus. Em toda situação de desespero, toda situação limítrofe, toda situação que parece não ter esperança, quando você orar, se você puder apelar para a glória de Deus, dizer: Senhor, o que é que o Senhor vai ganhar se eu
se eu perder esse emprego? Talvez Deus diga, oh, vou ganhar tudo, porque esse emprego aí está fazendo você esquecer de mim, você não tem mais tempo para nada, né? Você não tem mais tempo para coisa nenhuma, Deus. Então, se você conseguir argumentar com Deus que aquele sofrimento que você está passando, ele não traz glória para Deus, você tem um argumento diante de Deus. É o tipo da oração que Deus escuta. É claro, Ele se compadece de nós, do nosso sofrimento, da nossa situação. Ele não é insensível a isso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas o ponto fraco de Deus não é você, como alguns teólogos coaches dizem por aí, mas o ponto fraco de Deus é a glória dele. E se você puder apelar para a glória de Deus e argumentar com Deus, você tem um ponto. Você conseguiu avançar diante dele. E é exatamente o que Josué faz aqui. A oração de Josué foi atendida por Deus, tanto é que nós chegamos agora na quarta parte do nosso texto, que é direção. Deus respondeu a Josué. E vamos ver a resposta de Deus a Josué, a partir do verso 10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos. E a tribo que o Senhor designar por sorte se apresentará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se apresentará por casas. E a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Deus respondeu a Josué. Eu não sei como, o texto não diz, não sei se foi numa visão de noite, não sei se foi num sonho, uma voz que veio da Arca da Aliança. Deus tinha os seus modos de falar ao seu povo no Antigo Testamento. Nos últimos tempos, Ele nos falou através do seu Filho. E o que Ele falou através do seu Filho está registrado na Escritura. Então, pela Escritura, nós ouvimos a voz do nosso Deus. Mas naquela época, revelação em progresso, Deus falava de muitas formas. Ele falou a Josué. E eu quero comentar alguns pontos aqui da resposta de Deus. O primeiro deles é que essa é uma das poucas vezes em que Deus disse: pode parar de orar. Ao contrário, a Bíblia está o tempo todo dizendo: orem, orai sem cessar, busquem ao Senhor. Mas aqui Deus diz: por que você está de joelhos orando aí? Não é hora de orar, não. É hora de resolver o problema do pecado. Você pode orar até o dia do juízo, mas se você não se arrepender e resolver esse problema, ele não vai sozinho, não. Ele não vai desaparecer sozinho, não. Você tem que, tem horas em que, em vez de orar, o cristão tem que fazer aquilo que ele sabe que é certo, em vez de ficar procrastinando piedosamente, né? Não, eu vou orar para ver se Deus me dá uma luz, não, eu vou orar para ver se é isso mesmo que Deus... você já sabe que está errado isso que você está fazendo. Está orando por quê? Está orando por quê? Levante-se, por que você está prostrado aí? Disse Deus a Josué, interrompendo aquela oração. Só por curiosidade, o outro único lugar que eu sei na Bíblia em que Deus interrompeu a oração é no caso do profeta Jeremias, que estava intercedendo pela nação, e Deus disse: pode parar de orar que eu não vou te ouvir, eu não vou te escutar, não vou dar misericórdia à nação de Israel. E de fato não deu mesmo, levou para o cativeiro. Mas o princípio é esse aqui: nós devemos orar em todo o tempo, mas tem hora que não é hora de orar, mas fazer aquilo que Deus já disse que deveria ser feito e que você sabe que é a coisa certa a fazer. Levante-se, por que você está prostrado aí sobre o seu rosto? Segundo ponto é que, mais uma vez, Deus enfatiza a nossa coletividade
Israel pecou. Foi Acã, mas está dito aqui, Israel pecou. E note que os verbos estão todos no plural. Quebraram a minha aliança, o pacto de Deus com eles, de que eles seriam o povo de Deus e Deus seria o Deus dele. Pacto esse simbolizado e cujo conteúdo é representado nos 10 mandamentos. Israel quebrou minha aliança, no plural. Eles tomaram das coisas condenadas, plural, foi Acã quem tomou. Mas aqui Deus diz, tomaram das coisas condenadas. Coisas condenadas quer dizer, elas eram condenadas para o uso humano, porque elas foram separadas, anatemizadas para o uso de Deus. No plural também. Aí vem, tomaram das coisas condenadas, furtaram, plural, mentiram, porque esconderam, plural, e debaixo da sua bagagem o puseram. Então, mais uma vez, Deus aqui falando no plural, né, coletivamente. E revelando a Israel, revelando a Josué, a razão da derrota. Então, primeiro, Josué, agora não é hora de orar, nós temos trabalho para fazer. Por que vocês foram derrotados? Porque vocês pecaram. E o pecado é a única coisa que me coloca contra vocês. O pecado não tratado, o pecado não resolvido. Então, vamos resolver essa questão do pecado, porque enquanto isso não for resolvido, é o terceiro ponto aqui, não é? Por isso os filhos de Israel, no verso 12, não puderam resistir aos seus inimigos. Enquanto eu não estiver com vocês, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. O mundo é maior, Satanás é mais poderoso, os homens ímpios são mais ardilosos, eles têm mais recursos, a igreja seria completamente erradicada da face da terra se Deus não estivesse conosco. Ora, se Deus é o nosso amparo, refúgio e fortaleza, o único, nós vamos ofendê-lo com os nossos pecados não tratados, pela nossa desobediência. Isso é o que a gente chama de dar um tiro no pé. É suicídio espiritual. Porque se Deus é contra nós, quem poderá ser a nosso favor? Quem poderá ser a nosso favor? Por isso vocês não puderam resistir. E ele diz, no final do verso 12, não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Deus aqui revela a Josué o que tinha acontecido e estabelece o princípio, que é o tema da nossa mensagem, que nós precisamos da graça de Deus e de Deus ao nosso lado para que a igreja ela continue, para que nós, como indivíduos, como cristãos, nós continuemos a servir a Deus com fidelidade aqui nesse mundo e possamos prosperar em todos os sentidos. E aí, então, do verso 13 em diante, Deus dá uma direção, no mínimo curiosa, para Josué. Ele diz para reunir o povo, primeiro, reunir o povo e dizer para o povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai tratar desse assunto. A santificação seria, em termos rituais e litúrgicos do Antigo Testamento, seria provavelmente a oferta de sacrifícios, o cumprimento de todas aquelas leis de purificação, envolvia também oferta de outras coisas, ofertas queimadas, queima de incenso diante de Deus, confissão de pecado em geral, enfim, tudo que separasse dos ídolos, tudo que era necessário fazer para que o acesso a Deus fosse desimpedido. Levantem-se e se santifiquem, disse Josué, porque tem coisas condenadas no meio de vocês e não poderão resistir aos seus inimigos, se vocês não eliminarem a coisa condenada. Esse princípio, eu disse para vocês, ele permanece o mesmo. Deus é santo, Ele é justo e verdadeiro. Da mesma forma que no Antigo Testamento havia perdão para os pecados, a lei de Deus trazia uma provisão de perdão e misericórdia e graça, que eram os sacrifícios. O mesmo Deus que deu os 10 mandamentos e uma série de outras leis, é o mesmo Deus que deu sacrifícios no altar. E o israelita podia obter o perdão de Deus, a graça perdoadora de Deus, através da entrega daqueles animais, segundo os rituais que Deus revelou a Moisés. Então, sempre foi pela graça. Tem gente que faz essa diferença. No Antigo Testamento era pela lei, no Novo é pela graça. Não tem essa distinção. Sempre foi pela graça, sempre foi através de Cristo
Cristo prefigurado no Antigo Testamento, nos sacrifícios, nas ofertas, no sacerdócio levítico, no tabernáculo, depois o templo, e Cristo vindo encarnado, tendo cumprido todas essas coisas. As pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela fé no Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pela fé no Messias que veio há 2000 anos atrás. Sempre foi pela graça, sempre foi através de Cristo. Sempre foi. E havia uma provisão para o pecado no Antigo Testamento. Todo pecado poderia ser perdoado, poderia ser tratado e resolvido, como também hoje, mediante o sacrifício pleno e completo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, então, a partir do verso 14, ele instrui Josué quanto ao processo de tratar com o pecado oculto ali. O processo era simples: chamaria todo o povo no dia seguinte, tempo depois, pela manhã, né? O povo viria diante de Josué, ele lançaria sortes, a gente não sabe exatamente como era isso, provavelmente era através da estola sacerdotal, que tinha 12 pedras, era chamada, cada uma delas tinha o nome de uma das tribos de Israel, era chamada Urim e Tumim, e talvez lançasse aquelas pedras e tirasse uma, o nome que saísse era o nome da tribo que foi escolhida, podia ser assim. Processo semelhante determinaria da tribo escolhida qual a família que deveria ser separada, e processo semelhante, sorteio, indicaria qual o homem ou qual a pessoa que Deus queria destacar. Então, Deus designaria, como diz aí o verso 14, pela manhã Deus vai designar por sorteio famílias, em seguida casas, em seguida a pessoa, e a pessoa que fosse designada por sorteio seria aquela pessoa responsável pelo que é chamado aqui um ato infame em Israel, no verso 15, e ela então deveria ser queimada, deveria ser morta e queimada aquela pessoa. Agora, eu me pergunto, né, a gente pode fazer uma pergunta legítima aqui: Deus não sabia quem foi? Deus sabia que foi Acã. Ele não revelou a Josué qual era a causa da derrota que foi cometida contra as coisas condenadas, porque alguém pegou ou pegaram, que furtaram, mentiram e esconderam? Deus revelou detalhes do que aconteceu, mas ele não disse o nome. Ao contrário, ele disse que o nome seria revelado através desse processo de sorteio. Por que Deus fez isso? O texto não nos diz, mas eu posso imaginar algumas coisas. Primeiro, eu creio que Deus desejava didaticamente manter esse aspecto coletivo. Um pecou, todo mundo está envolvido. Então, todo mundo está envolvido na restauração também. Todo mundo vai participar disso aqui. Todo mundo vai ajudar. De alguma forma, todo mundo vai ser tocado por esse processo aqui. Segunda coisa, aqui eu digo isso à luz de um outro acontecimento que veio milênios depois, quando à mesa da Páscoa, o Senhor Jesus, cercado pelos 12, ele disse: um de vós há de me trair. Ele não identificou. Ele disse: um de vocês vai me trair. Qual foi o efeito daquilo no coração dos discípulos? Todos eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, porventura sou eu? Porventura sou eu? Então, esse método de Jesus serviu para levar os discípulos à autoanálise, à reflexão, a um exame profundo do seu coração, sondar a sua alma. Será que fui eu? Eu acredito que era isso que Deus queria fazer com Israel, quando determinou esse processo aqui para se chegar ao culpado, porque eu imagino que naquela noite todo chefe de família piedoso, ele reuniu a família e disse: amanhã Deus vai mostrar quem fez isso. Será que foi um de nós aqui? Foi você, meu filho? Foi você, meu filho? Foi você que fez isso? Vamos sondar o coração, vamos procurar isso entre nós. Foi uma noite de sondagem de coração, de quebrantamento, de lágrimas no arraial de Israel. Porque no dia seguinte seria revelado. E se isso acontecesse, por exemplo, aqui entre nós, não é? Eu creio que todos nós faríamos alguma coisa semelhante, não é? Deus, será que sou eu? Sou eu que sou um empecilho? Sou eu que sou um entrave? É por conta da minha vida, das minhas atitudes, que eu tenho ocultado, das coisas que eu tenho feito em segredo, mas que o Senhor sabe. É por isso que o Senhor não está abençoando, não está prosperando
a vida da igreja, a vida dos membros, ou o que é que está acontecendo? Todo crente verdadeiro faz essa pergunta a si mesmo, porque ele ora como diz o Salmo: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor dos Exércitos, nem por minha causa sofram vexame. Essa é a oração de todo crente verdadeiro. Eu acho que era isso que Deus queria tirar da nação de Israel, aquela noite de quebrantamento, de sondagem de coração, de arrependimento, de confissão e de expectativa. E aí chegou o dia seguinte, e é o dia da descoberta, que vai do verso 16 até o verso 23. Eu vou ler aqui, a partir do verso 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Já vejo Acã ficando nervoso aqui, porque ele era da tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei estas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Quando Deus determinou o processo de encontrar o culpado, eu creio que uma outra razão que ele poderia ter, eu não posso provar isso, porque não está aqui na Bíblia, mas é uma suposição minha. Eu imagino que Deus queria dar uma oportunidade para Acã, livremente, espontaneamente, chegar à frente. Do tipo assim, Acã estava ouvindo tudo isso e está dizendo: eu sei que sou eu. Mas ele ficou ali encolhido, ele não se apresentou dizendo: quem sabe Josué está só blefando. Josué está blefando. Ou quem sabe Deus vai mudar de ideia. Ou quem sabe Deus não vai levar em conta. É um negócio insignificante. Não é quem está ligando para esses pecados pequenos que eu cometo, ou esse tipo de coisa, né? Tem gente que faz coisa pior em Israel. Eu não sei que motivos, que argumentos Acã usou para racionalizar o seu pecado, mas o fato é que ele não aproveitou aquela noite para se apresentar voluntariamente e dizer: fui eu que fiz isso. O resultado, então, é que o processo seguiu e chegou em cima dele. Chegou em cima dele diante de todo o povo. Eu imagino, à medida que foram sendo selecionados, primeiro a tribo, depois a família e depois a casa do pai dele, como ele sentia como se a corda estivesse apertando no pescoço dele cada vez mais. E, finalmente, ela se fecha ao redor do seu pescoço e Josué o confronta. Meu filho, verso 19... dê glória ao Senhor, Deus de Israel. Dê glória a esse Deus de quem você roubou a glória fazendo isso que você fez. Renda louvores a Ele, que é o autor da nossa nação, o Deus que nos abençoa, que nos guia. E conte agora o que você fez, não esconda nada. Quero uma confissão completa de tudo aquilo que você fez. Queridos, e no verso 20, nós lemos aqui que Acã respondeu a Josué dizendo: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. Essas palavras, essa frase, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, ela é quase que absolutamente idêntica à frase, essa mesma frase, que foi dita pelo rei Davi, séculos depois,
quando o profeta Natã foi repreendê-lo pelo adultério com Batseba. Davi havia pecado, havia escondido o seu pecado, ele havia tomado a mulher de Urias, mandou matar Urias, marido de Batseba, quando ela apareceu grávida, e tudo aquilo estava oculto. Até que Deus mandou o profeta Natã, contando a famosa história do rico que tomou a cordeirinha do pobre, o rico que tinha muitas, tomou a única cordeirinha do pobre para fazer uma refeição para um visitante. Davi ficou indignado, esse homem tem que morrer. Natã botou o dedo no nariz dele e disse, tu és o homem. E o texto diz que Davi respondeu, é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. A mesma frase. E o arrependimento de Davi era verdadeiro, era um arrependimento sincero. Eu estou fazendo essa ligação para dizer que não existem motivos para nós duvidarmos que o arrependimento de de Acã, ele foi genuíno, tardio, mas antes tarde do que nunca. Tem gente que se arrepende voluntariamente, a consciência o obriga a fazer isso, mas tem gente que se arrepende quando é apanhado, e às vezes é verdadeiro mesmo. Deus usa o fato dele ser apanhado para trazer e gerar arrependimento verdadeiro, embora isso nem sempre seja o caso. Eu me lembro de uma vez, algum tempo atrás, estava pastoreando em Recife. Com licença aqui. Muito tempo atrás. Esse tempo agora que eu estou sendo pastor pela terceira vez na igreja do Recife, né? Eles não conseguem se livrar de mim, nem eu consigo me livrar deles. Então, estamos juntos mais uma vez. Mas uma dessas vezes anteriores, eu recebi uma vez no gabinete pastoral uma senhora casada, e ela disse, pastor, eu queria que o senhor falasse com meu marido, porque eu acho que ele está me traindo. Opa, minha irmã, isso é uma afirmação muito séria. A senhora tem prova? Tenho não, pastor. Não tenho prova nenhuma. Mas como é que a senhora sabe? Ela disse, coisa de mulher, pastor. Intuição, eu sei que ele está me traindo. Olha, minha irmã, mas eu não tenho o que fazer. Fale com ele, pastor. Eu posso dizer que a senhora autorizou? Pode. Chamei o homem. Ele veio. Disse, olha, sua esposa esteve aqui semana passada e ela acha que o senhor está traindo. Está traindo. E eu, pastor, eu amo a minha mulher. Amo a minha mulher. Pastor, ela é assim desde o tempo da mocidade na igreja. Ela ficava com ciúme quando eu ficava conversando com as meninas. É ciúme dela, pastor. Ela não pode ver eu conversando com a mulher, que ela já vem com história assim. Sou fiel à minha mulher. Você sabe, pastor, depois de uns anos, né, a gente aprende, a gente meio que cria um detetor de mentira, né? A gente sabe quando o cara está mentindo. Não é isso, reverendo? O cara, né, pisca o olho, treme o beiço, né, um suor correndo por aqui, fica nervoso, a mão fica fria, né? Quando você se despede dele, você nota, a mão dele está gelada, né? A gente sabe quando o cara está mentindo. Chamei aquela senhora e disse, eu acho que a senhora está enganada, eu não creio que seu marido esteja mentindo, esteja traindo a senhora, não. Tá bom, pastor. Ela saiu. Não sei quanto tempo depois, ela voltou para o gabinete e disse, pastor, está aqui o celular dele. Veja. E realmente lá, nas mensagens, estava uma troca enorme de mensagem com um amante. Estava lá. Chamei o cidadão. Eu disse, meu irmão, lembra daquela conversa que a gente teve aqui, algum tempo atrás? Ele disse, lembra, pastor? É minha mulher de novo? Pastor, eu sou fiel à minha mulher, eu amo a minha esposa. E o cara de pau, né? Nem corria nada, né? O cara falando, aí eu disse, olha aqui, meu irmão, a prova de que você está mentindo e você está traindo sua mulher. Ah, pastor, ai, meu Deus, eu não consegui resistir. Aí chorou, pediu perdão e tal, dizendo que foi uma coisa que tinha acontecido, ele não tinha planejado dessa maneira. Eu disse, está bem, meu irmão, você está arrependido, você está perdoado. Aí me deu aquele tique, aquele negócio assim, aquele insight. Eu disse, me diga uma coisa, essa foi a única vez? Ele disse, e já que o senhor perguntou... Foi apanhado, mas o arrependimento não era verdadeiro. Eu acho que no caso de Acã, considerando as semelhanças com a frase de Davi, nós estamos diante de um arrependimento verdadeiro. Não há razão nenhuma para a gente duvidar, nem tem evidências para duvidar de que o arrependimento de Natã é verdadeiro, por alguns motivos.
Primeiro, é que ele fez uma confissão completa. Quando a pessoa está arrependida, ela assume tudo o que ela fez. Porque quando a pessoa não está arrependida, ela vai, na confissão, negociar o que ela vai dizer ou não. E oculta algumas coisas, como esse homem, né, pensava que era um caso só, mas era muitos, não é verdade? Só descobriu porque era conveniente para ele dizer que era só aquele. Então, uma pessoa que está verdadeiramente arrependida, ela conta tudo. Como Natã, ele deu perdão a Cã, ele dá aqui os detalhes, né? Eu peguei uma capa, tantos quilos de prata, tantos quilos de ouro. E está escondido lá na minha casa, lá na minha tenda. Deu o local, deu o peso, fez a descrição completa. Isso é uma verdadeira confissão de quem está arrependido. Ele assume tudo. Segunda coisa dessa confissão que me leva a pensar que é verdadeira é que ele não colocou a responsabilidade em ninguém. No início eu disse, né, a questão da mulher. Ele poderia ter dito aqui, né, estou fantasiando a história, né, dramatizando um pouco, ele poderia ter dito assim, pastor, Josué, eu fiz isso, é verdade, mas o senhor não conhece minha mulher. Minha mulher fica no meu pé, quer um estilo de vida melhor, quer uma carruagem melhor, quer um cavalo melhor, quer que eu compre roupa de marca para ela, e eu ganho um salário de soldado. Quando eu vi aquela oportunidade, eu até pensei que era uma bênção de Deus. Eu podia ter feito isso, né? Colocar culpa em alguém, mas aqui ele não coloca a culpa em ninguém, ele assume total responsabilidade pelo que fez, que é a marca do verdadeiro arrependimento. Quando a gente está arrependido, a gente não coloca culpa em ninguém. Toda confissão que tem um mas, eu já levanto as orelhas, né? Já fico, eu pequei, mas arrependimento verdadeiro não tem mas na confissão. A pessoa assume o que fez, assume a sua culpa, não retém nada, abre o coração, diz todas as coisas e está pronto para enfrentar as consequências. O arrependimento verdadeiro está pronto para enfrentar as consequências. Antes de eu conhecer a Cristo, com 23 anos de idade, mesmo que eu tinha sido criado na igreja, eu vivi uma vida muito fora dos caminhos de Deus. E uma vida de promiscuidade sexual, drogas, álcool e até mesmo desonestidade, atos ilícitos, né? O que eu considero o mais perigoso de todos foi uma vez que eu fiz um assalto a um posto de gasolina à mão armada. Foi isso que eu tinha feito. Alguns anos depois que eu fiz isso, né, poucos anos, eu tinha uns 20 anos, me converti aos 23, e foi conversão e chamada ao ministério ao mesmo tempo. Deus me chamava para ser um pregador, pregar o evangelho. Isso foi na minha conversão. E eu comecei a fazer isso, mas tinha uma passagem da Bíblia que eu não conseguia pregar, que era a história de Zaqueu. Eu não conseguia pregar na história de Zaqueu porque eu me lembrava do que eu tinha feito. Zaqueu, quando se converteu, quando recebeu Jesus na sua casa, recebeu Jesus na sua casa, e de repente, no meio da festa, ele se levantou e disse que ele ia restituir o que ele tinha roubado, até com juros, mais do que o valor que tinha sido roubado. E foi só então que Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Porque a prova final da conversão do homem é a conversão do bolso dele, que é o órgão mais sensível do corpo humano, é o bolso. Uma vez que o bolso está convertido, pode saber que o coração está convertido. E foi por isso que Jesus só disse que Zaqueu estava salvo quando ele disse, eu vou tratar esse problema, eu vou restituir o que eu roubei. E eu li aquilo ali e eu disse, meu Deus, como é que eu posso pregar com esse fardo nas minhas costas? Fui falar com meu pai era advogado, e ele disse, olha, você corre o risco dele denunciar. Eu disse, papai, eu estou procurando, eu vou para o dono do posto, seu Luiz era o nome dele, e eu vou devolver o que eu roubei, vou me apresentar como sendo o cara que assaltou o posto, e eu vou devolver tudo que eu tirei, e mais alguma coisa, juros e tudo mais. Meu pai, ele disse, olha, você pode fazer isso, mas você sabe que ele pode denunciar, fazer uma queixa contra você, e você vai responder.
Você responder criminalmente por isso, tal, pode correr o risco de ser preso e uma série de coisas assim. Eu disse, não, mas eu estou disposto, porque ou eu faço isso, ou eu desisto da minha carreira de pregador, do Evangelho, vou negar a vocação que Deus me deu, ou mesmo como cristão, eu não vou conseguir viver com minha consciência. Aí, me lembro que, na época, papai vendeu um carro que tinha, né, para poder ter o valor necessário, e eu fui lá na casa do seu Luiz, descobri a casa dele e fui lá. Seu Luiz, o senhor lembra de mim? Eu disse, lembro sim, frequentava lá. No posto de gasolina tinha um barzinho de lado, que eu sempre frequentava, é de onde eu peguei as informações para fazer o assalto. Então, me lembro de você e tudo mais. O senhor lembra daquele assalto que aconteceu? Ele disse, lembro-se. Seu Luiz, fui eu. E aqui eu estou trazendo o dinheiro de volta com juros e uma Bíblia, que foi o livro que mudou minha vida. Gente, o queixo do seu Luiz veio aqui. Ele nunca viu um ladrão arrependido, né? Nunca tinha visto um ladrão arrependido. Eu disse, senhor Luiz, se o senhor quiser dar queixa, o senhor... Ele disse, não, eu não vou dar queixa, né? Eu nunca vi isso na minha vida, estou impressionado. Deus me livrou daquilo ali. E olha, gente, quando eu saí daquela entrevista com o seu Luiz, você já sabe qual foi o texto do sermão que eu preguei no domingo seguinte, né? Com autoridade, né? Com autoridade, pregando a respeito de Zaqueu. E é exatamente aqui que a gente vê, que a gente percebe que essa confissão de Acã é verdadeira. Ele está pronto para enfrentar as consequências do seu erro. Aqui nós lemos que Josué, então, confirma, ele manda mensageiros, descobrem que o que ele falou era verdade, e então tudo aquilo é trazido diante de Deus. E a gente chega na parte final, que não foi muito feliz, para Acã, que é do verso 24 até o verso 26. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, prata, capa, barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama Vale de Acor, que quer dizer Vale da Calamidade, até o dia de hoje. A primeira pergunta que nos surge aqui é, mas Acã não se arrependeu? Por que esse castigo terrível sobre ele? Mesmo depois dele ter confessado, assumido, restituído o que ele roubou, por que ainda esse grande castigo sobre ele? Por que é que a pena de morte foi trazida sobre ele, sobre sua família, sobre a sua esposa, sobre seus filhos? A resposta é que o pecado de Acã causou a morte de 36 homens de Israel. Então, lá em Israel, pena de morte era para quem fosse responsável pela morte de alguma pessoa. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. Acã tinha trazido desgraça sobre o povo, resultando na morte desses homens. Então, a morte era o castigo dele. Segunda coisa que nós temos que aprender é que, em determinadas situações, dependendo do pecado, da sua gravidade e das suas consequências, Deus nos perdoa, mas Ele não nos livra das consequências. Ele não nos livra. Existem algumas situações em que a confissão, a restituição, a reparação resolvem o problema. Trazem uma espécie de closure, fecham. Mas tem alguns pecados, que, pela sua natureza, não é que tem pecado pior do que outro. Todo pecado é transgressão da lei de Deus, mas alguns pecados trazem consequências mais severas e nem sempre Deus nos livra delas. Se você dirigir embriagado e você atropelar alguém, você vai se arrepender disso, vai pedir perdão a Deus, Deus vai lhe perdoar, mas você vai responder por isso. Financeiramente, talvez até de outra forma também. Então, há consequências. O fato de que Deus nos perdoa não quer dizer que nós estamos livres das consequências dos nossos erros. E alguém pode perguntar, mas por que envolver a esposa e os filhos? Eu já disse desde o começo que Deus nos trata em coletividade. O seu pecado sempre vai afetar a sua família.
E também não posso provar, quem sabe se não eram cúmplices, porque estava tudo debaixo da tenda. Difícil imaginar que Acã pudesse ter feito isso sem o conhecimento da sua mulher ou dos seus filhos, mas eu também não posso asseverar isso. O fato é que o nosso Deus, quer você compreenda ou não, ou aceite ou não isso aqui, o nosso Deus é justo, e Ele não faz nada que seja ímpio, ou que tire o direito de alguém, ou que trate com injustiça aqueles que são seus, aqueles do seu povo. Uma terceira coisa a ser lembrada aqui, a ser mencionada aqui, é que Josué mandou que levantassem um monte de pedras em cima de Acã, da sua família, de todos os seus bens. Ficou um monumento ali. E a pergunta é, por que um monumento para isso? Isso é o tipo de coisa que a gente quer esquecer, não é? Apagar da memória e da história. Se pudesse escrever a história, tirava. A gente faz monumento para coisa boa, para comemorar algum acontecimento bonito, mas porque Deus mandou levantar um monte de pedras ali. Levantar um monte de pedras era comemorativo em Israel, era alguma coisa para guardar na lembrança. E a resposta provavelmente é essa daqui. Para que nas gerações seguintes, quando um pai passasse com seu filho em frente àquele monte, e o filho perguntasse, pai, o que é que esse monte significa? E o pai teria o gancho para dizer, significa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, e só tem uma coisa, meu filho, que coloca Deus contra nós, que é o pecado escondido. Sente aqui que eu vou lhe contar a história do soldado Acã. Nós não temos mais aquele memorial, a gente não sabe nem onde é o Vale do Acor, nem sabemos mais onde é o Vale de Acor, se perdeu com o tempo. Mas nós não precisamos, porque nós temos registrado num monumento imperecível, que é a palavra de Deus. Está aqui na Bíblia, exatamente para nos lembrar disso, lembrar você, lembrar a mim, disso aqui, que o problema não são os nossos pecados, o problema são os nossos pecados ocultos, não tratados. E eu queria, nessa noite, encorajar você a colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Talvez você tenha que pedir perdão a alguém, talvez você tenha que se reconciliar com alguém, talvez você tenha que restituir alguma coisa, talvez você tenha que esclarecer algum comportamento. No âmbito do seu casamento, da sua família, no âmbito da igreja. Alguém pode dizer assim, pastor, é muito difícil você fazer isso. Quando você se humilha, quando você confessa, especialmente se você está em autoridade, você é um líder, você vai perder a autoridade. Nos primeiros anos que eu era professor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, eu tinha acabado de voltar da África do Sul com um mestrado, né? Estava muito, sabe como é? Tinha tirado o mestrado ali, a gente fica, né? Professor com mestrado, assim, novinho. Nossa, eu era exigente demais, eu era um terror dos alunos. Meus alunos, assim, quando eu chegava na segunda-feira e dizia, na sexta-feira vai ter prova, os caras passavam aquela semana ali tomando remédio para ansiedade, tal, porque eu estava para quebrar. A minha lei ali, meu pensamento era, Senhor, eu quero botar para fora do seminário quem não tem condição de ser pastor. Então, eu dava teste para reprovar mesmo. Todo mundo morria de medo disso aí. E um dia eu dei dei uma prova, avisei na segunda-feira que na sexta-feira eu queria um trabalho para uma turma lá. Aí chegou na sexta-feira, tinha um aluno na turma que eu já estava marcando ele porque o bicho era desleixado. Pensa num cabo preguiçoso. Ele atrasava com as leituras, ele não fazia os trabalhos direito, aí todo mundo entregou o trabalho, menos ele. Aí eu perdi a paciência. E esculachei o aluno na frente de todo mundo. Humilhei o menino na frente de todo mundo. Você não presta para nada, você está pensando que vai ser pastor, você não vai ser coisa nenhuma, você vai ser uma desgraça para o Evangelho. O que é que você está fazendo aqui? Deixei o cara mais baixo do que o chão do seminário. Naquele fim de semana eu ia pregar na cidade de Natal. E aí, peguei meu carro, fui. Aí estava na estrada, aí Deus vem. Você não devia ter feito aquilo. E eu, Senhor, tu conheces a peça, né? Ele mereceu. Sim, não estou dizendo isso, mas você não devia ter feito daquela forma. Ah, Senhor, o Senhor sabe que
ele merece isso. Fui brigando com Deus daqui até Natal, de Recife a Natal, foi uma das piores viagens e pregações da minha vida. Eu simplesmente não conseguia paz de consciência, e Deus não desistiu, não aliviou, nada. Caminho de volta, na segunda-feira, bem cedo, mesma coisa. Você fez errado. Eu disse, está bem. Aí, finalmente, eu me rendi. Eu disse, está bem, Senhor. Agora, o Senhor sabe o seguinte, na hora que eu pedi perdão para Ele diante da classe, eu perdi minha autoridade como pastor e como professor. Perdi minha autoridade. Então, se é o que o Senhor quer. Aí, dito e feito, segunda-feira de tarde tinha aula. A primeira coisa que eu fiz quando a aula começou foi me dirigir para o menino e dizer, eu quero lhe pedir perdão pela maneira como eu tratei você na sexta-feira passada. Eu não devia ter feito daquela maneira. Quero que você me perdoe de todo o coração. Gente, esse menino começou a chorar. Aí deu uma quebradeira na classe também. A classe começou a chorar, os outros também. E eles disseram, pastor, agora nós estamos vendo uma coisa, que o senhor pratica aquilo que o senhor prega. O senhor fala da necessidade de arrependimento e de confissão, e a gente viu hoje que o senhor faz isso também. Eu estou contando isso, meus irmãos, para dizer que, em vez de perder a autoridade com eles, por conta da admissão do meu pecado e do meu erro, eu cresci no conceito deles. Eu quero dizer a você a mesma coisa. Se você é líder, se você é o cabeça da sua família, se você se arrepender, se você contar, se você for honesto, se você for sincero, você não vai perder a sua autoridade, por assim dizer. Ao contrário, você vai ser mais amado, reconhecido e respeitado. Porque Deus é o Deus que derruba os exaltados, mas Ele exalta os humildes, aqueles que se humilham diante dEle. Amém?